Sim, eu dei uma volta ao mundo, né? Fiquei mais de 5 anos na Suíça, na Organização Mundial do Comércio, depois na China, né? Trabalhando numa universidade chinesa, dando aula sobre comércio internacional para alunos do país que se tornou a potência econômico-comercial que é hoje. Eu sempre gostei de políticas públicas, de pensar o que pode fazer diferença para o Brasil, o que pode fazer diferença para a inserção do Brasil no exterior, desde que eu passei a me aprofundar nessa relação entre comércio e direito, enfim, isso me motivou a pensar no que faria sentido para o meu país, né? E é curioso porque eu fiz um mestrado em Direito, com foco em Relações Internacionais, e eu escolhi um tema muito nerd para tratar, que é o Acordo de Barreiras Técnicas da OMC. E aí eu lembro quando eu vi o edital do concurso para o MIDIC, havia lá escrito especificamente Acordo de Barreiras Técnicas da OMC. E eu falei, uau, isso é para mim, né? É incrível que eu venha poder trabalhar com este acordo, né, que foi o objeto da minha dissertação de mestrado. Fiz mestrado, doutorado, entrei no MIDIC, virei secretária de Comércio Exterior e voltei para a OMC para trabalhar de fato na burocracia da organização, aí não mais representando o Brasil, trabalhando para esse organismo internacional que, enfim, é importantíssimo e que hoje sofre desafios também muito significativos, mas aquilo tudo fez com que essa trajetória sem rumo certo se encaixasse para mim, se encaixasse objetivamente e emocionalmente também, essa sensação de uau, isso tudo fez sentido, faz sentido. Né? Há uma disposição genuína e engajamento com esse Brasil que é um país democrático, que valoriza a sustentabilidade, que é um país diverso. Sob o ponto de vista de comércio exterior, né, aquilo que eu me ocupo, o nosso esforço é fazer com que a imagem do Brasil lá fora, que os produtos brasileiros lá fora se beneficiem desses atributos da sociobiodiversidade brasileira. Né? Mas é curioso porque eu ocupei essa mesma posição há 12 anos atrás, quando eu tinha 31 anos de idade, e aí eu dei uma volta ao mundo e voltei para a mesma posição, para um mundo que é muito diferente, né? Um Brasil que é diferente, um cenário externo que é muito mais desafiador. As visões sobre comércio hoje no mundo são muito diferentes do que eram há 12 anos atrás, ainda mais diferentes do que eram há 20 anos atrás, quando eu entrei no Ministério, quando eu passei no concurso público para essa carreira, né, que eu pertenço aqui no Ministério do Desenvolvimento. Mas essas mudanças fazem com que o trabalho seja novo, em algum sentido, né? É mais difícil, é mais desafiador. Eu recebi o convite do vice-presidente para assumir, né, essa posição no MIDIC, e eu lembro que eu estava de férias em Santa Catarina, em Florianópolis, e ele chamou para vir a Brasília, eu vim a Brasília, e eu me lembro bem, assim, me impressionou a reação dele. Ele disse, que bom finalmente conhecer você. Todas as pessoas para quem eu pergunto uma referência em comércio exterior fazem referência ao seu nome, fazem menção ao seu nome. E, enfim, me emocionou, porque afinal de contas é uma trajetória de vida dedicada a esse assunto. Me chamou a atenção muito recentemente que eu fui a mulher que me sucedeu. É curioso, né? Depois de eu passar pela posição, não houve uma outra mulher e aí sou eu, né, que ocupo essa posição de novo, o que é interessante. Hoje eu tenho, a Secretaria de Comércio Exterior tem 5 departamentos, eu tenho 3 mulheres como diretoras, eu tenho uma adjunta, mulher também, o que é diferente da minha passagem no governo anterior, em 2011, 2013, em que eram 5 homens. A gente aprende com o tempo, né? E é bom que assim seja. Eu tenho um olhar para isso que eu desenvolvi ao longo dos anos. O que você faria se você não tivesse medo? Isso, eu teria um filho, né? Demorou para o pequeno chegar, etc. Foi uma experiência maravilhosa, mas eu me lembro também de uma colega estoniana, uma colega que teve gêmeos na OMC e que me disse logo que ela me viu grávida e tal, assim, vou te dar um conselho.
O dia que você precisar chegar tarde porque a criança está doente, a funcionária atrasou, a escola fechou, etc., você diga que seu pneu furou. Enfim, incorporei aquilo e fiquei me perguntando se a próxima geração ainda precisaria usar referências como essas, referências masculinas, que o mundo do trabalho fosse aceitar como normal, porque afinal de contas, enfim, era um pouco frustrante essa altura do campeonato, mas eu sinto que a gente ainda não chegou lá, né? A gente ainda não chegou lá e, enfim, às vezes essas referências, né, da maternidade, etc., são vistas no mundo do trabalho como talvez ela não possa se dedicar tanto, ou talvez agora ela tenha outras prioridades. Eu acho que cada um tem a sua experiência, a sua história, os seus interesses. É muito difícil receitas, né, nessa hora. Mas eu diria que a minha experiência, eu posso falar pela minha, é estudar muito. Eu acho que uma base técnica sólida me deu conforto, me deu segurança, me fez ser enxergada também, né? Afinal de contas, quem é essa menina que tem, enfim, que terminou um doutorado nisso, que fala línguas, que foi para o mundo, que fez isso, que fez aquilo? Eu acho que uma base técnica sólida, eu acho que é o fundamento de uma carreira bem-sucedida.